E agora, no Jornal Bandeirantes, gente, nós temos o prazer de receber o nosso entrevistado, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Francisco Rezec, que foi procurador da República, ministro das Relações Exteriores, ministro do Supremo Tribunal Federal e juiz da Corte Internacional de Justiça. E atualmente é advogado em São Paulo. Ministro, um grande prazer recebê-lo aqui no Jornal Bandeirantes, gente. E eu começo com a seguinte pergunta. Muitos estão criticando o Supremo Tribunal, acusando a Corte de fazer ativismo judicial, entre aspas. Qual a opinião do senhor? O Supremo anda exagerando mesmo ou está sendo vítima de extremismo por setores da sociedade? Um bom dia para o senhor. Bom dia, Sônia. Veja uma coisa, o Supremo nunca fala por sua própria iniciativa. Ele só se manifesta quando provocado. E a origem dessa situação, a causa primária dessa situação, é o elevadíssimo número de vezes em que os dois outros lados da Praça dos Três Poderes provocam o Supremo, pedem alguma coisa ao Supremo, não resolvem politicamente, como seria normal numa democracia, não resolvem politicamente os seus próprios problemas, sobretudo dentro do Congresso Nacional. E pedem socorro ao tribunal. Vez por outra é o governo que o faz. Então o tribunal tem que se manifestar, ele não pode assumir uma atitude absenteísta, uma atitude evasiva, dizendo não direi nada, dizendo não é o caso de eu... Esse é o ponto em que talvez o Supremo devesse evoluir para uma atitude um pouco mais próxima daquela da Corte Suprema dos Estados Unidos da América, que nos serviu de modelo quando da fundação da República. O Supremo poderia dizer, com mais frequência, resolvam politicamente os seus problemas. Não provoquem a justiça, porque isso não é algo a ser decidido sobre o tapete do judiciário. Mas, nesse ponto, o Supremo, a meu ver, poderia aperfeiçoar a sua própria atitude, sendo mais restricionista, sendo menos receptivo a todas as, enfim, a todos os apelos, a todas as provocações que lhe vêm dos dois outros lados daquela praça em Brasília. Mas o importante, Sônia, é guardar essa realidade. O tribunal erra às vezes, acerta na maioria dos casos, mas ele nunca erra ou acerta por sua própria iniciativa. Talvez a única exceção a essa verdade seja o célebre inquérito relativo às fake news, em que o Supremo, enfim, sem a participação do Ministério Público, inovou uma investigação e uma preliminar de processo penal. Ministro, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Como vai, tudo bem? Tudo. Ministro, é o seguinte, essa pergunta, eu queria insistir um pouco nessa pergunta muito boa da Sônia Blota, porque assim, o Supremo hoje tem sido apontado por muitos juristas respeitáveis, né? A composição do Supremo, de maneira geral, a média de qualidade parece muito aquém de outros tempos, inclusive dos tempos em que o senhor foi integrante da Suprema Corte. E isso coincide com o momento em que o Supremo Tribunal Federal não se faz de rogado, né? Reclama são muitas ações para examinar, para decidir, etc. e tal, mas também não abre mão de exercer, em relação, sobretudo, aos demais poderes, uma espécie de tutela, né? Nada no Brasil entra em vigor, sejam decisões do Poder Executivo ou do Poder Legislativo, sem que o Supremo diga agora, né, está aqui, nós avalizamos, nós aceitamos ou autorizamos que tal lei que foi aprovada entre em vigor. O que eu queria saber é exatamente isso, era essa coincidência, né, em que de um Supremo que não abre mão de tomar decisões que interfiram, inclusive, em assuntos internos dos outros poderes, versus, né, num momento em que o Supremo é acusado de ter um nível de qualidade assim um pouco aquém da sua história. O que é que o senhor pensa disso? Veja, Cláudio, eu não concordo com a ideia de que a qualidade média na composição do Supremo hoje seja inferior, seja transparentemente inferior a qualquer outro momento da sua história. Vamos dar um exemplo concreto com um nome de pessoa.
o mais vulnerável dos ministros do Supremo neste momento, o que tem sido mais atacado, de um modo brutal às vezes, e pelos mais altos níveis de poder nos outros lados da praça. O ministro Alexandre de Moraes. Ele é um jurista consagrado. Ele é o autor do livro de direito constitucional mais vendido, mais adotado, mais consolidado como doutrina no Brasil do nosso tempo. Quer dizer, não há aí realmente... sim, há alguns desníveis, isso é inevitável. No passado também, em épocas brilhantes, como a de Rodrigo Otávio ou como a de Ariomar Baleiro, não faltava no Supremo alguém cujo currículo fosse um pouco menos encorpado, um pouco menos cheio de vitalidade. Isso é inevitável em qualquer espécie de colegiado. Eu acho que não... Sim, é muito mais por conta da clivagem, da fratura que se abateu sobre a sociedade brasileira na hora atual, quer dizer, nos últimos 8, 10 anos, é muito mais por conta dessa fratura que dividiu famílias, que separou amigos de infância, que se estranham a todo momento, que não se entendem mais sobre nada por conta dessa ruptura ideológica, não é? É muito mais por causa disso que o Supremo, enfim, levado pela correnteza, tem enfrentado esse problema. E uma coisa pode ser dita sobre o tribunal, aí sim, com um sentido crítico acentuado. O tribunal não tem procedido como um colegiado autêntico. Ele se divide com muita frequência. Ele se divide a todo momento por 5 vozes contra 4, quando há impedimentos, por 6 vozes contra 5, e quase todos os erros, pelo menos os mais clamorosos que o Supremo cometeu nos últimos anos, foram cometidos por maioria apertada. Foram cometidos por 6-5 ou algo semelhante a isso. Se o tribunal deixasse de agir como um arquipélago de 11 monocracias, foi a expressão que eu usei numa entrevista ao Correio Brasiliense de 2 anos atrás. Se o tribunal parasse de agir como um arquipélago de 11 monocracias e atuasse como um colegiado, não é preciso, enfim, mais do que um encontro, um entendimento entre os seus membros para que cheguem a um consenso sobre matérias importantes. Para que as decisões do Supremo não sejam uma sequência de manifestações individuais profundamente individualizadas, resultando em algo como 6-5, e aí aqueles que ficam vencidos nos seus interesses ou nas suas simples opiniões, por serem representados no Supremo pela minoria, uma minoria pujante de 5 vozes, por exemplo, esses têm todo o direito de protestar contra essa maneira de decidir que não conduz a verdadeiras composições entre os membros do tribunal, e sim a uma clivagem constante ali dentro. Uma última decisão relativa à imunidade de jurisdição do Estado estrangeiro por conta de acontecimentos anteriores à Segunda Grande Guerra envolvendo a Alemanha, foi talvez a decisão mais desastrada do Supremo Tribunal Federal nos últimos 30 anos, e foi tomada por 6-5. Quer dizer, 5 daqueles 11 ministros não aceitavam aquele resultado absolutamente infeliz, na contramão do que decidiu recentemente a Corte da Haia, num processo também relativo ao rescaldo da Segunda Grande Guerra. Enfim, é isso, é muito mais essa fratura que responde pela vulnerabilidade atual do Supremo Tribunal Federal no Brasil do que qualquer defeito na sua composição. É o que eu acredito. Quem está conosco aqui no Jornal da Bandeirante Gente é o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Francisco Rezec. Cláudio, você quer emendar alguma pergunta ao ministro?
Eu queria, ministro, queria que o senhor comentasse. Entrevistamos recentemente o ministro aposentado Marco Aurélio, também aposentado no Supremo, e foi exatamente no dia em que o ministro Luiz Fux faria um novo pronunciamento em resposta ao presidente da República, ataques do presidente da República, etc. E o ministro Marco Aurélio dizendo, nós perguntamos o que é que ele esperava daquele pronunciamento que seria feito no início da tarde. E ele disse, eu espero temperança, né? O que o país espera da Suprema Corte é equilíbrio, é temperança e, nesse caso, até silêncio, né? O Supremo Tribunal Federal, como árbitro, digamos assim, da nação, precisa ter um comportamento equilibrado e tal. O que a gente viu foi um pronunciamento muito duro, político, né? Do mesmo presidente do Supremo, que dias antes tinha usado a expressão repúdio, que é uma expressão bem de movimento estudantil, sindical, né, para se referir a uma declaração do presidente da República. E, novamente, ele reiterou, fez um discurso político, né, e é isso que eu gostaria de saber do senhor. O senhor que é um estudioso aí da história e do comportamento da Suprema Corte, não só do Brasil, mas de todo o mundo, exatamente isso. Quer dizer, esse tipo de comportamento de ministros da Suprema Corte fazendo discursos de forte conteúdo político, não importa a motivação, né? Mas assim, a atitude do magistrado representando uma corte, seja o Supremo, seja o TSE, com um componente político muito acentuado, muito forte, muito presente no seu discurso, isso lhe dói aos ouvidos, ministro? O senhor acha que essa é uma... o senhor concordaria com aquela expectativa, com aquela avaliação do ministro Marco Aurélio ou não? Ou o senhor acha que o Supremo tem talvez uma representatividade política que impõe esse tipo de comportamento? Eu tenho uma estima inexcedível pelo ministro Marco Aurélio. Nós somos amigos há muitos e muitos anos e eu acho que ele foi uma presença no Supremo Tribunal Federal. Ele foi alguém que vai fazer muita, muita falta. Ele era sempre o contraponto. Ele era sempre a prova de que o direito não é uma ciência exata e de que sempre são possíveis alguns caminhos diferenciados. Eu não concordo absolutamente com a ideia de que o silêncio teria sido a melhor opção. Eu acho que não faltou temperança, não faltou continência, falando de velhas virtudes, não faltou temperança a Luiz Fux, quando, como presidente do Supremo, replicou as agressões do presidente da República, nem faltou temperança ao ministro Roberto Barroso, quando, na presidência do Tribunal Superior Eleitoral, deu aquela verdadeira aula sobre a segurança do processo eleitoral, sobre a qualidade do direito eleitoral brasileiro e da justiça eleitoral em si mesma, não é? E veja, sim, você tem razão, Cláudio Humberto, não é muito normal que o tom da resposta ao chefe de Estado seja tão firme, seja tão duro quanto foram esses dois pronunciamentos. Mas o grau de dureza de uma resposta tem que corresponder minimamente à qualidade e à metodologia daquele a quem se responde. Não estávamos respondendo aí a Fernando Henrique Cardoso, não estávamos respondendo a um gentleman na presidência da República, e sim a Jair Bolsonaro, com toda a carga de brutalidade com que ele exerce o poder e com que ele se dirige aos demais poderes da República. Existem precedentes. Era num tom duro que a corte, no final do século XIX, respondia ao Marechal Floriano Peixoto, na presidência da República. Era com esse tom que Aliomar Baleiro respondia ao governo militar, na época da sua presidência, nos anos 70. Quer dizer, a avaliação do grau de temperança que se exige do magistrado numa hora como essas, depende rigorosamente da questão de saber a quem ele está respondendo, a quem ele está replicando, a que espécie de discurso, a que espécie de fala, a que espécie de agressão ele está, de algum modo, reagindo. O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Francisco Rezec, está ao vivo aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Ministro, o senhor foi presidente do TSE na eleição de 89.
primeira eleição da democratização, ainda voto em papel, uma eleição difícil. Então, eu queria ouvi-lo na condição de ex-ministro do Supremo e de ex-presidente do TSE, num processo eleitoral relevante. Que tipo de fissura, senhor, se é que o senhor acha que deixou, na confiança da população no sistema eleitoral e na urna eletrônica, as declarações do presidente Jair Bolsonaro, reiteradas, podem ter deixado? Vai haver algum tipo de consequência na percepção do processo democrático? E já que eu entrei nesse assunto, queria saber se, na opinião do senhor, existe algum risco, por mínimo que seja, de ruptura nesse processo. Não, eu não vejo nenhum risco de ruptura no horizonte visível. Eu acho, falando com toda a transparência, Thaís, eu não teria razão para não utilizar de toda a transparência possível nesse momento. Eu não acredito na sinceridade da propalada dúvida do presidente da República sobre a segurança do processo eleitoral. Acho que esse discurso é falso, é um discurso hipócrita. Não sei como, não sei por que tanta gente se reúne na Avenida Paulista, ou onde quer que seja, para concordar com ele em que o sistema de apuração eleitoral deveria ser diferente, deveria facultar maior controle, etc. A coisa é de uma segurança comprovada. O sistema eleitoral e o sistema apuratório no Brasil do nosso tempo são de uma qualidade admirada e aplaudida pelo resto do mundo. De modo que é perfeitamente legítimo duvidar da honestidade dessa ideia com que Jair Bolsonaro pretende contestar a qualidade do processo eleitoral, e é de deixar perplexa qualquer pessoa de boa fé ver o número de cidadãos que vão às ruas para dizer, também aí não acredito na sinceridade, para dizer que concordam com o presidente da República em que as urnas são inseguras, em que a apuração é insegura. Tudo isso faz ver uma previsão pessimista por parte dele, presidente, e o propósito de se rebelar de algum modo contra o resultado provável da sua previsão pessimista quanto ao resultado da eleição de 2022. Nós conversamos ao vivo com o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Francisco Rezec, que gentilmente nos atendeu aqui no Jornal Bandeirantes Gente. Muito obrigada, ministro, e os microfones estão sempre à espera do senhor. Eu lhe agradeço, Sônia. Obrigado a você, ao Cláudio e a Thaís. Muito obrigada. Muito obrigado, ministro. 8h55, agora no Jornal da Bandeirantes Gente.